nós queremos, neste momento, te agradecer por esta oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede nesta noite. Estamos aqui, ó Pai, reunidos como congregação, como família, ó Pai, como povo. Queremos te pedir, ó Deus, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões. Contigo nesta noite. Pai querido, nós rogamos as tuas bênçãos. Te pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha visitar a cada um dos nossos irmãos que estão aqui, ó Pai, nesta live. Que a tua poderosa palavra, ao ser lida aqui, ó Pai, ela venha a falar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, transformar o nosso ser. Que não nos deixe, ó Pai, sair da tua presença da mesma forma como nós entramos hoje, mas que possamos, ó Pai, ouvir a tua voz, fazer a tua vontade. Fica conosco, meu Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Quero saudar aqui ao Freitas, ao Rochélio. Shalom. Shabbat Shalom, meus amados. Irmão Freitas, é uma satisfação tê-lo aqui, viu? Saudade do irmão. Amém, meu irmão. Tá com saudade de todo mundo agora que as aulas terminaram. Esse ano de 2023, certamente a minha situação relacionada a não poder estar aqui na sexta-feira à noite está sendo solucionada, porque teremos uma nova carga horária e vai ser outra realidade. Amém. Deus quiser, isso aí. Conosco. Rochélio, Shabbat Shalom, meu irmão. Janaína, seja bem-vinda. Vamos iniciar. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias aí, no livro que nós estamos estudando, né, nesta semana, que é o livro do profeta Amós, capítulo 1 e o versículo 1. Ricardo, seja bem-vindo, meu irmão. Shalom, shalom. Shalom. Irmã Maria José, seja bem-vinda. Livro do profeta Amós, capítulo 1, versículo 1. Irmãos, eu não quero fazer nada sozinho, viu? Eu gostaria de pedir aos irmãos, quem estiver aí com a Bíblia, que, por favor, me ajude. Vamos fazer essa leitura. Quem achou aí, por favor? Amós 1, versículo 1. Ninguém, irmãos? Tá ruim. Então tá bom. Posso ler? Por favor. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Teroá, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, 2 anos antes do terremoto. Amém. Então, meus irmãos, olha que interessante. Acabou de entrar. Eu acho que os que entraram sejam muito bem-vindos. Vamos lá. O primeiro versículo do profeta Amós, nós não vamos falar do profeta Amós hoje, né? Nós vamos falar do profeta Amós amanhã, nas nossas lives, né? A partir de 10h30, nós vamos abrir a live, mas o nosso culto aqui no Rio de Janeiro vai começar às 10 horas, mas abriremos a live a partir. Nós vamos falar do profeta Amós. Eu, a partir de 10h30, o Rochélio também provavelmente vai fazer a sua live. E a terra, né, o nosso Shabat, a partir das 17 horas. Mas vamos falar, irmãos, aqui, porque o texto ele cita um rei, né? Ele cita, na verdade, 2 reis, né? Ele cita
o rei de Judá. Quem era o rei de Judá? Uzias. E cita o rei Jeroboão, filho de Joás, do Reino do Norte, de Israel. E me chamou a atenção, porque sobre o rei Jeroboão nós já falamos quando estudamos o profeta Oséias, né? Nós falamos que era um rei que foi bem sucedido, foi um rei que foi próspero, o reino dele foi um reino próspero, porém era um rei simpatizante à idolatria. Ele permitia, né, a idolatria. Permitia a idolatria até dentro do seu território. Existiam ali 2 cidades no Reino do Norte que tinham um deus pagão, a imagem de um deus pagão. Amós, ele vai falar sobre que o texto vai dizer que Amós estava profetizando, ou seja, Amós estava clamando ao povo, tentando alertar o povo num período onde Uzias era rei de Judá, filho de Joás, porque existiram dois Jeroboão no Reino do Norte. Esse é o Jeroboão II. Nesse período aparece o profeta Amós. O Rochelio, você que é professor aí, eu estou indo pelo caminho certo ou preciso corrigir aí, meu irmão? Fala aí comigo. Rochelio, só ficou eu aqui. Então vamos seguir. Não, Rocha Bruno, Sim. tô aqui. Era para não atrapalhar, porque eu tô no celular. Sim. Eu tava digitando que você colocou seus horários, aí eu tava colocando os meus horários aqui. Tá. Amanhã, às 8 horas, nós temos culto pela manhã aqui, de oração e de serviço do sábado. E às 9, né, vamos ouvir a mensagem do Rocha Bruno e em seguida vem a mensagem daqui de Rondônia, que a gente faz isso, né? Todo mundo senta aqui para ouvir a mensagem do Rio de Janeiro. A gente consegue fazer essa união na sinagoga digital que nós temos, né? Nessa grande sinagoga que nós temos, que é a Shenolã Brasil. Mas você está indo corretamente. O rei era Jeroboão II, tá? Jeroboão foi o primeiro. Só para relembrar, Israel passou por um... E a gente está montando isso para amanhã também, né? Para a live. Israel passou por aquela divisão, né? Para as pessoas entenderem que houve aquela divisão, né? E nós temos o Reino do Norte, o Reino do Sul. E eu acho interessante que Amós é levantado para todo Israel. E aí ele vai ministrar justamente para o rei Urias e o rei Jeroboão II. Está certíssimo. Maravilha. Então eu posso ficar mais sossegado. O profeta Amós, ele se levanta, né, num período onde nós falamos aqui, o Rochelio acabou me dando o aval, né, de que eu estou indo no caminho certo. Então, existiam 2 reinos, Jeroboão II, Reino do Norte, e o rei Uzias no Reino do Sul. Então, nós vamos falar sobre esse rei de Judá, o rei Uzias. E aí eu peço a você para que abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos fazer uma leitura de 2 Crônicas, capítulo 26? E aí, irmãos, eu conto com a ajuda dos irmãos. Eu gostaria de ter a participação dos irmãos. Tá? Eu gostaria de ler, irmãos, do 26 até o 15. Então, assim, vamos fazer uma leitura alternada. Eu começo aqui, eu vou ler três versículos, outro irmão lê mais 3 versículos, e aí não fica cansativo para ninguém. Ok, meus irmãos? Eu gostaria de ter a participação de todos. Vamos lá, eu vou começar a fazer a primeira leitura. 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 1. Todo o povo de Judá tomou então Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei no lugar do seu pai, Amazias. Ele reconstruiu Elote e restituiu a Judá depois que o rei descansou com os seus antepassados.
Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolia, Jerusalém. Então, meus irmãos, eu vou fazer uma paradinha aqui, só para dar uma explicação, e outro irmão, por favor, já parte aí do versículo 4. Então, o rei Uzias, ele começa a reinar no Reino do Sul com 16 anos de idade. E ele reina 52 anos. E aí, tudo bem, né, meus irmãos? Então, vamos lá. Quem pode ler para a gente aí do 4 até o 6? Por favor. Eu posso. Por favor. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdod. E edificou cidades, território de Asdod entre os filisteus. Olha aí, irmãos. Então, vamos lá. Ele começa a reinar com 16 anos. Reinou durante 52 anos no Reino do Sul. Tá correto, irmãos? Quem pode dizer um amém aí? Amém. 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 Ele fazia o quê, irmãos? O que era reto ou o que era incorreto a se fazer? Quem pode me ajudar? Que era reto. O que era reto, né? Lá no versículo 4 diz que ele fazia o que era certo aos olhos do Eterno, aos olhos de Jeová, assim como o seu pai tinha feito. No versículo 5 vai dizer que ele buscava a Deus nos dias de Zacarias. Esse Zacarias aqui, irmãos, eu fui buscar alguma informação, não é o profeta Zacarias, do qual nós temos o livro aqui. É um outro profeta. É um outro homem de nome Zacarias, não é o mesmo profeta, Conselheiro. não. É um conselheiro, exatamente. É um conselheiro. Era o conselheiro. Isso. Na época ainda de... Porque esse conselheiro, ele vem... eu esqueci o rei anterior a ele. Era um conselheiro que havia lá. Do rei Depois eu vejo aqui direitinho. do seu pai, Amazias, seria? Isso, exatamente. Amazias, né? Muito bem. Então, vamos lá. Então, enquanto esse conselheiro estava com o rei Zacarias, com o rei Uzias, ele andou nos caminhos do Senhor. Ele andou nos caminhos do Senhor. E o Senhor se agradou. Por quê? Porque ele estava andando, observando as suas instruções, né? E fazendo aquilo que o Senhor aprovava. Aí vamos lá, no versículo 6 diz o quê? Que ele saiu a lutar contra os filisteus e ele venceu muitas guerras contra os filisteus. Ele conquistou muitas guerras, muitas batalhas que o rei Uzias ele adentrou. Muitas dessas batalhas ele venceu. Ele conquistou muitos lugares importantes. Ele expandiu o seu reino. Este período do rei Uzias e este período que o rei Jeroboão estavam reinando foi o melhor período para Israel e foi o melhor período para Judá. O texto vai dizer, a história vai dizer que neste período, irmão Freitas, Israel estava expandindo o seu comércio, Israel estava construindo portos, Israel estava fazendo negócios importantes com outras nações, Israel recebia impostos, tanto, eu digo Israel, dos dois reinos, tá? Tanto o reino do norte quanto o reino do sul, mas em especial Judá aqui, o reino de Uzias. Sim. Deixa eu te falar, que agora eu me lembrei. O que fez Israel se perder, o reino do norte? Por que houve essa quebra? Por causa dos problemas com os conselheiros. Jeroboão, do Reino do Norte, ele não ouviu os mais velhos, os bons conselheiros, e houve a revolta do povo por causa do jugo. Já o Reino do Sul, ele faz diferente. Ele leva... Zacarias aconselha... Me lembrei, Bruno. Aconselhava os dois reinos. E só para você ter ideia, o que é que
o rei, o que é que Urias está fazendo? Ele está concluindo a obra de Caleb. Zacarias, me lembrei, deixou guardado o que Caleb queria continuar fazendo, mas por causa da idade de Caleb, que era da tribo de Judá, né? Ele vai falecer, né? E ninguém deu essa continuidade. Ele está fazendo isso. Olha como é importante se obedecer a um conselho que foi dado por Deus, a uma promessa de Deus. E é isso que ele está fazendo. Exato. Israel e Judá aqui está indo na mesma pegada, irmãos. Esse rei Uzias, apesar dele andar nos caminhos do Senhor, mas vai chegar um momento em que ele vai permitir, né? Ele vai ser favorável, ele vai ser, como o Rabino falou na porção passada, ele vai ser... Me faltou a palavra aqui agora, mas ele vai permitir, né? Não entendi. Simpático. Sim, ele vai ser simpático ao culto a outros deuses, porque o povo vai continuar subindo as montanhas para ali entregar suas adorações a outros deuses. Mas chega um momento em que, enquanto Zacarias estava ali aconselhando e o rei estava ouvindo aqueles conselhos de Zacarias, o rei estava andando na presença do Senhor. E com isso, Judá estava prosperando. Judá estava conquistando. Judá chega um momento de ter um grande exército, e nós vamos ver isso agora. Quem pode ler aí do 7 ao 9, por favor? Ninguém? Vamos lá. Posso, então? Por favor. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal, contra os amonitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito. Nossa, pois havia se tornado muito poderoso. É até onde, Bruno? 9. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Amém, Rochelle. Então, olha o que está acontecendo. O rei Uzias andando na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. O que estava acontecendo? Ele estava prosperando, fazendo a vontade de Deus, andando nos caminhos do Senhor. O que estava acontecendo com a fama do rei Uzias? Estava sendo conhecida. Ele já não estava mais conhecido somente ali na região de Judá, mas a sua fama já estava chegando até o Egito. Todas as nações estavam falando do reino, né? Do reino próspero do rei Uzias. E aí o que vai acontecer? Os amonitas, versículo 8, os amonitas começaram a pagar tributo a Uzias. Não só os amonitas, mas os árabes também começaram a pagar tributo. Então foi um momento de grande prosperidade deste rei. Foi um momento, eu acho que, se eu não estou enganado na história, este momento do reinado do rei Uzias foi o momento em que o momento que Judá mais prosperou. Além disso, no versículo 9, além disso, o rei Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão das esquinas, ao portão do vale, ou seja, ele começou a construir torres fortificadas, né? Começou a dar segurança às regiões mais distantes do seu reino. Ele começou a proteger toda aquela terra, a terra do seu reino. Estratégia militar, né? Estratégia militar, exatamente. Ele foi abençoado e o Senhor começou a dar a ele estratégias militares. Vamos lá. Versículo 10 até o versículo 13. Quem pode? Eu posso. Por favor. Ele
também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha muitos rebanhos. Fez o mesmo na Cefelá e na planície, nos montes e no Carmelo. Ele tinha lavradores e homens que trabalhavam nos vinhedos, pois amava a agricultura. Uzias também veio a ter um exército preparado para a guerra. Eles saíam em campanhas militares organizados em divisões. Foram contados e registrados por Jeiel, o secretário, e por Maazéias, o oficial Sim, sob o comando de Ananias, um dos maravilha. príncipes do rei. O número total de cabeças das casas paternas que comandavam esses guerreiros valentes era de 2.600. Amém. Olha só. Então, versículo 10 diz que ele construiu torres no deserto, né? Através das estratégias militares, ele começou a proteger, né, o seu território. O seu, versículo 11, não, versículo 10 ainda, né? Ele cavou muitas cisternas, ele tinha um rebanho muito grande, olha aí, ele tinha bastante rebanho, né? O rebanho dele era grande, e ele também era o quê? Lavrador, né? Ele tinha também vinhedos. Então, a agricultura e o cuidado ali dos rebanhos, né? Ele tinha, a terra estava próspera, ele estava conseguindo ter local para plantar, local para criar os seus animais. Tinha um exército muito bem preparado, no versículo 11 vai dizer que ele tinha um exército muito bem preparado, muito bem organizado, organizado em divisões, então era um exército muito grande, ao ponto de aqui ser contado, no versículo 12 vai dizer que o exército ele era todo organizado e contado, né? Só de oficiais eram 2.600 e o exército tinha 307.500 homens prontos para a guerra. No versículo 13 nós vamos ter essa informação. Ó, as Forças Armadas, sob o comando deles, eram de 307.500 homens prontos para a guerra, uma poderosa força militar para apoiar o rei contra o inimigo. E o texto bíblico já nos deixou saber que em todas as batalhas que o rei Uzias entrava, ele era vencedor. Ele conquistava, ao ponto da sua fama circular em todas as nações e chegar no Egito. Então vamos lá, do 14 e 15. Eu vou ler para ganhar tempo. Uzias equipou todo o exército com escudo, lanças, capacete, cotas de malha, arcos e fundas para tirar pedras. Além disso, fez em Jerusalém máquinas de guerra projetadas por engenheiros. Elas foram colocadas nas torres e nos ângulos das muralhas e atiravam flechas e pedras grandes. Assim, sua fama espalhou por toda parte, pois ele recebeu uma ajuda extraordinária e se tornou-se forte. Olha aí, irmãos. O Senhor o capacitou. Investir em tecnologia. Ele investiu em tecnologia, ele investiu em estratégias militares, ele conseguiu criar um rebanho grande, ele conseguiu ter uma agricultura forte. Israel estava prosperando, Rachel. Israel estava prosperando. Coisas que as outras nações não tinham. Israel agora tinha, né? Material bélico forte, poderoso, equipado por grandes engenheiros, né? Projetados por grandes engenheiros. E o texto bíblico vai enfatizar lá no final. Assim, no versículo 15, assim sua fama se espalhou por toda parte, pois ele recebeu uma ajuda extraordinária e tornou-se forte. Irmãos, que coisa tremenda. Aprendemos aqui muitas coisas, irmãos, com esse pequeno relato. O rei Uzias
se tornou forte, sua fama se expandiu e ele foi muito próspero, porque estava andando em obediência às instruções do Senhor. Estava andando no caminho do Senhor, estava andando em obediência às suas instruções, sendo fiel, sendo fiel. E aí, eu gostaria de perguntar aos irmãos, aos professores aí, temos hoje 3 ou mais professores aqui na live, né? Então, os professores, por favor, me ajudem. Um conceito aí de fidelidade. O que seria fidelidade? Mas isso se estende também aos irmãos, viu? Os que não são professores. Por favor, quem pode me dizer aí um conceito de fidelidade? O que seria fidelidade? Ninguém? Misericórdia. Nem os professores? Mas tá ruim. Então vamos lá. Fidelidade, zelo, cuidado, cumprir as obrigações, cumprir os compromissos, agir em constância. Isso seria o conceito para fidelidade. Alguém gostaria de acrescentar? Fidelidade, Obediência. Por favor, irmão Freitas. Opa. falando aqui um pouco na questão de professor e na questão de poesia também, fidelidade, ela entra dentro dessa questão do zelo, ter zelo por algo, por alguém. Então, quando você tem esse zelo, você acaba sendo fiel, que vem respeito, vem consideração, vem muita coisa, gente. É uma palavra que abre um leque muito amplo. Mas a palavra-chave seria o quê, irmão Freitas? A palavra-chave seria zelo, zelo, temor ao Senhor, zelo no sentido de respeito pleno, como você respeita um pai, como você respeita ter esse amor, como a G. Santos que acabou de falar aí. A irmã G falou amor ao Eterno. Obediência à palavra, obediência ao Criador, né? obediência a Maria Aquilo que ele deixou, a fidelidade. É Maria José, Desculpa aí, tá? Nada, Maria, não tem nenhum problema. Por favor, participe. Tá bom? Participe que eu gostaria de ouvir a todos os irmãos. Então, o zelo, como o irmão Freitas colocou aqui, seria a palavra-chave. Zelo. A Priscila colocou aqui comprometimento, compromisso com a aliança. A irmã Rosângela aqui colocou, né, o termo original no latim e acrescentou ainda mais coisas. Então, irmãos, eu acredito, assim como o irmão Freitas, que a palavra-chave seria o quê? Zelo. O rei Uzias teve zelo pela instrução do Senhor, como a irmã G colocou, ele teve amor pelas coisas do Senhor, e enquanto ele estava andando em zelo, em fidelidade, em amor, em comprometimento, o que estava acontecendo com o seu reino? Quem pode me dizer? Prosperando. Prosperando. Enquanto ele estava ali andando em zelo, tudo o que ele fazia, ele prosperava, não é mesmo? Quem pode abrir aí para mim? Mateus 24, 13, por favor. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Salvo. Olha aí. Exato. Perseverar. Aquele que perseverar. Perseverar.
Quando eu crescer, eu quero ser assim, inteligente igual a você, meu irmão. Pare Era com aí isso, que eu deixa queria isso chegar. comigo. Era aí que eu queria Isso me chegar, deixa irmão. meio preocupado, porque eu estou perseverando. Será que eu não estou prosperando porque eu não estou perseverando? Esse evangelho do reino, será que eu estou mesmo levando para o mundo? Eu estou sendo testemunha para as nações? E as pessoas estão vendo o meu testemunho? Puxa, olha, meu Deus, que bênção que foi o nascimento do seu filho, Rocha. Que bênção que Deus está trabalhando na sua vida. Será que isso está acontecendo na minha vida? Agora você me fez refletir, tá? Que coisa tremenda isso. Tem que Maravilha. E começar comigo nesta casa. Sou o o Rocha, dessa casa junto com objetivo, você. o objetivo do nosso estudo, o objetivo do nosso encontro é sempre esse. Todas as nossas mensagens, ela tem que trazer confronto na nossa vida. Aqui o texto está dizendo que enquanto o rei Uzias ele era fiel, enquanto ele perseverava em se dedicar às coisas de Deus, às instruções de Deus, né, andar ali naquilo que o Senhor queria, ele foi prosperando. E o que aconteceu com a sua fama, com o seu testemunho? Foi conquistando, né? Foi chegando até outras nações. Então, andar nos caminhos do Senhor, irmão, é dar testemunho dos céus, é dar testemunho do reino dos céus. E o nosso testemunho, ele tem que se expandir. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente na nossa vida. Enquanto o rei Uzias estava ali, perseverando, ele estava alcançando. Não precisava, irmão, eu costumo dizer isso, e me torna repetitivo, não precisava pular 7 ondinhas, virar de cabeça para baixo, beber água, tomar banho de sal grosso, não precisava de nada Né? disso. O rei Uzias só estava andando, irmãos, naquilo que o Senhor deixou como instrução para a vida dele. A prosperidade do seu reino e o testemunho do seu reino estava se expandindo, estava crescendo, estava sendo visto. Por quê? Porque ele estava andando nos caminhos do Senhor. E a mensagem de Yeshua é qual? Os irmãos leram, a irmã Vera leu, era o quê? Perseverar. Nós temos que perseverar, irmãos. Essa também é uma mensagem repetitiva deste Rocha que vos fala. Conhecer e prosseguir em conhecer. Tempo, eu costumava dizer isso na igreja metodista. Cristão, servo do Senhor, não existe tempo de casa. Não existe, irmão. Tempo de casa não quer dizer nada. Nós, todos os dias, nós temos que buscar conhecimento na palavra de Deus. Temos que buscar conhecimento todos os dias. Perseverar. Porque aquele que perseverar encontrará a salvação. Todo dia. É todo dia, todo dia. Eu aprendi hoje. Essa mensagem está trazendo conflito na minha vida, mas amanhã é outro dia. Então eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que